Salve, salve, galerinha! Eu sou o professor Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto sensacional, que é um preparatório, meu estudante, para o Enem 2023. A partir de quê, Marcos? Da resolução, de variadas questões desse certame, principalmente das questões mais recentes, da forma como elas chegam, em sua estrutura, as temáticas mais abordadas, para que tu chegue nessa prova preparado em busca da tua aprovação. Belezinha? E hoje eu te trouxe uma questão bacana sobre a temática dos recursos naturais e degradação, uma questão do Enem 2021, comprovando aí, que nós estamos sempre atualizados e buscando questões aí com grande propriedade para te buscar e conseguir essa tua aprovação. E a gente sabe que tu vai conseguir. Então vamos lá, sem mais delongas, texto motivador. Tu já sabes, meu estudante que me acompanha, que eu utilizo a técnica de analisar primeiramente o comando. Depois eu venho para o texto motivador. Belezinha? Então vou lá. O ler, me espera texto motivador, vamos para o comando. Olha o que o comando nos diz. Considerando o debate sobre segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada no pronto. Duas questões importantes aí. Nesse comando eu consegui identificar o objeto de conhecimento da questão, que é segurança hídrica. Estou falando sobre questões relativas à água e à sua distribuição no mundo. Beleza? Segunda informação importante, eu quero saber a solução, que o texto vai me dizer em relação à segurança hídrica. O texto vai me falar, uma proposta para a segurança hídrica. É isso que eu tenho que buscar lá no texto motivador. Bacana? Então, vamos ler esse texto com calma, tá? Depois eu vou te dar um embasamentozinho com maior propriedade e aí a gente parte para o gabarito, para a nossa resolução. E eu tenho certeza que tu vai chegar rapidinho na resposta. Então, vamos lá. Texto motivador me diz o seguinte, sempre lendo com calma, grifando as partes importantes, destacando, isso ajuda muito, tá, na tua resolução e, claro, no teu acerto. Preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno de efluentes, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis. Ou seja, ele está falando ali sobre a questão do acesso à água, que deve garantir de forma adequada tanto a retirada quanto o retorno desses produtos, da utilização da água, de maneira tanto econômica, ele fala de operações eficientes, mas também ambiental. Beleza? Continuando. De maneira que sejam essas condições adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria, da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência. Ou seja, o texto está falando sobre a distribuição, o acesso à água aos diferentes setores. É isso que o texto fala com muita clareza. Preços justos, autorizações de uso da água de forma adequada, e depois ele fala para atender as peculiaridades e necessidades da indústria, das atividades agrícolas, em pequena escala e subsistência. Ou seja, ele está falando sobre o acesso à água. E ele vai me perguntar qual é a proposta do texto para a segurança hídrica. Nós temos aqui as alternativas. Mas antes da gente chegar nela, eu quero te dar um embasamento mais profundo sobre a água, muito importante. Vamos lá, vem comigo com calma. Trouxe um gráficozinho para ti muito fácil de entender. Tá? Quando a gente fala sobre planeta Terra, muitos já ouviram, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, que deveria ser planeta água, porque em sua superfície o nosso planeta é composto de mais de 60% desse recurso. Aí tu começa a me perguntar, bem, Marcos, se o nosso planeta, em sua superfície, tem mais de 60%, é 65% mais ou menos, se não me falha a memória, de composição de água, por que que o texto me fala em distribuição da água, em relação a preços justos autorizados? Porque quase toda a água disponível no mundo não é própria para o consumo, ela é salgada. Dos 100% de água no mundo disponível na superfície, tá? Melhor dizendo, no nosso planeta, 97,5% é salgada, é imprópria para o consumo humano. Então nós só temos 2,5% de toda a água no planeta, tá certo? À nossa disposição, que nós podemos consumir. Só que aí entra uma outra questão. Desses 2,5% aqui, a maior parte também não está disponível para a gente, que nós poderíamos consumir, mas não conseguimos. Por quê? Porque ela é uma água congelada, ela está principalmente em áreas de muito difícil acesso, nas áreas polares, por exemplo. Só para tu ter noção,
desses 2,5% de água doce que a gente pode consumir, quase 70% está em geleiras e coberturas permanentes de neve, ou seja, não temos acesso, tá certo? Então sobra aí basicamente 31% de água, tá certo, para que nós possamos consumir. Sendo que desses outros 30%, basicamente, 31, 30, boa parte também é uma água subterrânea, de difícil acesso, tá certo? Então, na prática, nós temos de água superficial, na realidade, 0,3%. Aqui está a composição de água doce superficial no planeta, ou seja, ela é bem pequena. Mas dá para todo mundo consumir? Dá. Mas aí esbarramos em uma outra questão que vai nos ajudar a entender a lógica da questão, a lógica do texto, a resolvê-la. A água é um recurso distribuído de forma desigual no planeta. E isso não levando em conta aspectos políticos, mas sim aspectos naturais. Quando a gente analisa, por exemplo, o gráfico de distribuição da água, nós vamos perceber que vão ter áreas no planeta que vão ter bastante água, outras que vão ter pouca, e isso ainda se confronta com o terceiro elemento, que são as populações. Eu posso ter grandes quantidades de água no planeta, em um continente, mas se eu tiver maior quantidade de pessoas do que água, eu posso ter problemas relativos a esses, que nós chamamos de déficit hídrico. Já existem outras regiões do planeta, como no caso do Brasil, por exemplo, e da América, que eu tenho maior quantidade de água do que quantidade de pessoas, ou seja, teoricamente é um recurso acessível a todos. Mas até nisso, galera, a gente tem questões que precisam ser analisadas, da distribuição interna. Vou te dar um exemplo aqui do Brasil. O nosso país, ele detém em torno de 1/10 aí da água do planeta, né? Tá? O Brasil ele é considerado uma capital da água doce superficial do nosso planeta. Só que dessa água, galera, maior parte dela, estima-se que 70% da água doce do nosso país está concentrada apenas na região norte. Então a gente tem, por exemplo, no Nordeste brasileiro, uma concentração de basicamente 5% das reservas hídricas do Brasil, comparando, por exemplo, com quase 40% da nossa população. É por isso que no Nordeste a gente tem problemáticas relativas à água. Então, muita atenção. Quando a gente fala de água, a gente tem que levar em conta a distribuição, tanto no caso natural, mas como também, né, uma distribuição política, que é isso que o texto está falando. Vamos buscar fazer a distribuição da água de maneira mais justa, que a gente consiga levar as pessoas, consiga levar as atividades industriais e consiga levar ela, principalmente também as atividades agrícolas, tanto em pequena escala quanto de subsistência. Ou seja, buscar distribuir a água como um recurso mais igualitário. E aqui eu tenho esse gráfico que mostra o que eu estava te falando. Por exemplo, a América do Sul detém 6% da população, tá certo? Que está aqui no gráfico em escuro, para 26% das reservas de água doce no mundo. Olha a Ásia, por exemplo. A Ásia é o continente que detém as maiores quantidades de água doce do planeta, 35%, mas concentra 60% da população mundial. Resultado, eu tenho mais gente do que água, então vai ser uma área que vai ter sim problemas de déficit hídrico, como por exemplo no Oriente Médio, região que tem sérias problemáticas relativas à distribuição de água, beleza? Então, vamos agora responder a questão, né? Considerando o debate no texto de segurança hídrica, e o que a gente falou agora também, a proposta apresentada no texto motivador está pautada principalmente no quê? Na distribuição mais justa, mais equitativa do abastecimento. Belezinha? Tomando por base que a água é um recurso desigual e que se distribui de maneira desigual entre o espaço. Então, galerinha, para essas e outras informações, questão 2021 respondida, continue acompanhando a gente, Plataforma Gonçalves Dias, Enem 2023. Vamos buscar essa aprovação. Valeu!